Você já sentiu-se em desequilíbrio emocional diante de alguma situação? E quando você sentiu que estava desequilibrado ou desequilibrada, quais foram as providências que você tomou? E você conseguiu avaliar quais foram os prejuízos que isso lhe proporcionou? Eu sou a Jo Andrade. Meu nome é Roosevelt Thiago e equilíbrio emocional é o tema do vídeo de hoje. E as emoções são algo muito presente na sua vida, de maneira que eu acredito que isso vai fazer falta na sua vida se você não nos acompanhar hoje. Portanto, seja bem-vindo e fique à vontade. Hoje nós vamos lhe ensinar como ter equilíbrio emocional. E ter equilíbrio emocional é muito importante para a sua vida, porque para você ter harmonia, há necessidade de ter equilíbrio das suas emoções. A vida sem equilíbrio emocional perde a direção. Você vira um desequilibrado com as suas relações pessoais, com as suas relações profissionais, com todas as áreas da sua vida. O desequilibrado emocionalmente, ele não se interage bem com os filhos, ele não se interage bem com o cônjuge, ele não se interage bem com a sua religião, tanto na sua igreja, no centro, no culto evangélico, ele não se interage, porque ele está desequilibrado emocionalmente. Inclusive, o desequilíbrio abrange todas as áreas. A pessoa desequilibrada não fica em desequilíbrio somente numa área ou outra. Vai afetar tudo. Afeta a sua saúde física, a sua saúde mental, o seu propósito de vida. Por isso que nós falamos que o equilíbrio emocional faz a diferença na sua vida. Agora, nós precisamos buscar a exemplo de Buda, o que ele deixou como um grande ensinamento. Que a melhor filosofia, o melhor caminho é o caminho do meio. Porque pelo caminho do meio você está em equilíbrio. Porque nas extremidades, nas pontas, a vida é ruim. Porque você está em desequilíbrio. O desequilíbrio emocional faz com que você tenha reações, ações, atitudes, comportamentos que até mesmo você chega a se perguntar: como é que eu pude agir desta forma? Então, para que você possa buscar e conseguir a harmonia, há necessidade de você ter equilíbrio das suas emoções. Muito bem, equilíbrio emocional. O que é equilíbrio? Quando falamos em equilíbrio, é fundamental entender que equilíbrio é algo que se aprende. Ele não é natural em ninguém. Se você observar um bebê quando nasce, ele nasce gatinhando, depois ele vai ficando em pé, levando os naturais tombos. Equilíbrio aprende-se em qualquer circunstância. E no caso do equilíbrio emocional não é diferente. Ninguém nasce tendo equilíbrio emocional. O resultante das nossas experiências, o que vai acontecendo conosco durante a vida, vai determinando a nossa maior ou menor capacidade de equilibrar as emoções. Então, longe dos extremos, procurando sempre o caminho do meio, é fundamental entender que se você diz eu não tenho equilíbrio emocional, é claro que é possível ter, porque equilíbrio aprende-se, ele não é de graça para ninguém. O exemplo disso, de equilíbrio emocional, como ele pode ser aprendido, é quando seu filho começa a andar de bicicleta. Você dá a primeira bicicleta para o seu filho e naturalmente ele não consegue andar porque ele não aprendeu ainda o equilíbrio necessário para a bicicleta. Aí o que você faz? Justamente para exercitar o equilíbrio dele, você põe as rodinhas na bicicleta, as rodinhas auxiliares, que assim ela para em pé praticamente sozinha. E seu filho começa a exercitar o equilíbrio assim, com as rodinhas auxiliares. É assim,
com auxílio das rodinhas, que ele aprende a postura correta de ficar na bicicleta. Ele aprende como fazer força somente com as pernas, deixando o braço firme. Ele aprende e assim ele vai. Até que um dia, de tanto exercitar o equilíbrio, você já pode tirar as rodinhas auxiliares da bicicleta e o seu filho sai andando sem problema nenhum. Semelhante ao que acontece com aprender a andar de bicicleta, aprender a ter o equilíbrio, nós podemos estender a várias outras questões. Quando você vê os malabaristas com arcos, bolas, dardos, seja o que for, tudo é resultado de aprendizado. Equilíbrio aprende-se, equilíbrio emocional também. Isso é fundamental que fique claro. Independente da condição emocional que você esteja hoje, sempre é possível desenvolver a capacidade de equilibrar-se. E entender isso é parte prioritária. Muitas pessoas nos dizem, muitos alunos nos falam que ter equilíbrio emocional é muito difícil. Quando você fala que é difícil, você já está determinando para o seu cérebro que vai existir dificuldade nesta aprendizagem. Então, você não pode esquecer da verdade que nós sempre estamos repetindo nos nossos vídeos, nas nossas lives, nas nossas aulas. O seu cérebro confia em você. E ele confia plenamente. Quando você diz assim, num jogo emocional, eu não consigo parar de gritar, eu não consigo parar de ofender, magoar, de mentir, de comer em demasia ou de maltratar os animais, você já está dando uma alternativa para o seu cérebro que você não consegue. E daí o que o seu cérebro faz? Ele vai te atender. Porque, afinal de contas, o seu cérebro vai te atender em tudo. Quando você diz que pode, ele vai buscar alternativa para que você possa fazer essa transformação. De parar de gritar, de parar de maltratar, de parar de ofender e magoar as pessoas. Então você precisa estar sempre atento que quando você fala que eu não consigo ou eu não posso parar, aí ficou difícil, porque ter equilíbrio emocional não é difícil, ele é trabalhoso. Você tem que treinar, porque é algo que você aprende. Mas se você se dedicar, estar atento nas suas atitudes, no controle das suas emoções, você refletir e se corrigir toda vez que haja necessidade, você vai conseguir mudar o seu comportamento, as suas atitudes e o seu pensamento. Quando nós falamos em equilíbrio emocional, é fundamental entender algo com prioridade, que é a diferença entre emoção e sentimento. Porque olhando superficialmente essas questões se confundem. Quando você tem tristeza, quando você tem medo, quando você tem... Pode ser um medo emocional, uma emoção de medo, mas pode ser um sentimento de medo. E onde está a diferença disso? Vamos falar de sentimento. É fundamental que fique claro que todo sentimento ele nasce dos seus pensamentos. Sentimento ele é resultado do nosso mundo mental, dos pensamentos que nós temos. Geralmente, a falta dessa compreensão faz parecer que nós somos vítimas dos nossos sentimentos. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu não gostaria de sentir por fulano de tal o que eu sinto. Eu não gostaria de ter esse tipo de sentimento pelo meu trabalho, pelas pessoas. E nós colocamos o sentimento como algo que nos faz ser vítima deles. O que na verdade é uma incoerência. Todo sentimento nasce dos nossos pensamentos. Se eu tenho sentimentos nesta direção, pode procurar que vocês tenham pensamento, que você tenha um pensamento que sustenta esse sentimento.
Isso é uma diretriz basilar. Portanto, se você quer mudar o que você sente, você tem que mudar o que você pensa. Se o sentimento simplesmente surge, o pensamento não. Ele pode ser direcionado, você pode substituir um pensamento. O controle então está no pensamento. Muda o que você pensa, que automaticamente, por uma reação natural, vai mudar aquilo que você sente. Dessa forma, você pode ter a mesma sensação. Vamos pegar como exemplo, medo. Você pensa que é perigoso morar aqui, você pensa que a coisa está cada vez pior, você pensa e o medo surge. Então é um medo que não é emoção, ele é um medo resultado dos seus pensamentos. Você pensa que determinada coisa vai acontecer e tem um sentimento proporcional. Você pensa o tempo todo que você é sem sorte e tem a sensação, o sentimento de negatividade, como se as coisas dessem errado só para você. Você pensa que você tem sorte e aparece um sentimento de bem-estar. Então essa é a nossa primeira diretriz. Todo sentimento nasce dos nossos pensamentos. Se você não pode controlar o sentimento, saiba que pode e deve controlar o seu pensamento. Diferente do pensamento, a emoção é uma reação natural, porque o sentimento nasce do pensamento e a emoção, ela nasce de uma reação que você tem a um estímulo, seja interno ou externo. É uma resposta emocional. Então você precisa entender que na emoção, muitas vezes você não precisa fazer nada, você não provoca nada, mas tem essa emoção. Alguém diz para você assim: olha, você pode ficar muito doente. E de repente, só de você se imaginar doente, vem aquela sensação de tristeza, vem aquela emoção de estar para baixo, né? Outra pessoa também pode chegar para você e lhe oferece um presente. E você automaticamente se sente alegre, porque ganhou um presente. Então você precisa entender que a emoção, ela é espontânea, ela vem naturalmente com o que acontece, tanto externamente, né? Alguém lhe ofereceu um presente e você ficou feliz, como internamente, né? Você pode estar lembrando de alguém e você se sente triste. Vem uma resposta, uma emoção automática, porque você lembrou de uma determinada pessoa ou de um determinado acontecimento. O sentimento é quando você tem um pensamento constante e permanente em algo. A emoção não precisa de nada disso. Então você não faz nada e surge a emoção. Surge aquela resposta emotiva. Você, muitas vezes, você não só sente, né? Mas você também tem uma reação com o próprio corpo. Muito bem. Partindo desse princípio, nós já entendemos que as emoções são reações naturais. E se são reações naturais, não são ruins. Mesmo quando ela tem uma percepção negativa, ela te leva para algo mal, a emoção em si, ela não é má. Ela é uma reação natural. É fundamental descobrir o que está motivando ela. Já que ela é uma reação, ela foi disparada por algo ou por alguma coisa. Porque é muito natural. Você bate o carro e fica triste. Você não estava pensando em nada, só bateu o carro e ficou triste. É natural esse abatimento. Da mesma forma, quando acontece algo bom, você fica feliz. Então, emoções, reações naturais. Quando que é importante entender equilíbrio emocional? É porque já que qualquer coisa, boa ou ruim, pode acontecer a qualquer momento, o equilibrado emocionalmente é aquele que, quando recebe uma reação de uma emoção que não é positiva, ele não coloca os pés pelas mãos. Ele não tem nada para se arrepender depois. Ele bate o carro, fica triste, não obstante a isso, não agride ninguém, não ofende ninguém, não magoa ninguém.
Porque mesmo triste não é refém das próprias emoções. Então, desta forma, nós conseguimos entender que o equilíbrio emocional não se trata de nunca mais sentir nada ruim. Não se trata de nunca mais ficar triste. Não se trata de nunca mais ter medo. Não é isso. Se essas reações são naturais, sempre vão existir em todas as pessoas. O importante é que a tristeza não tome conta de você, que o medo não determine a sua vida, que as emoções menos agradáveis não conduzam e não permaneçam com você para sempre. Então é bom que fique claro. Quem tem equilíbrio emocional fica triste? Claro que fica. Tem medo? Claro que tem. Fica com todas as outras emoções que qualquer pessoa? Sim. É bom que esse entendimento nos alcance. Ter equilíbrio emocional não é não ter emoção nenhuma negativa, muito pelo contrário. É ter as emoções que todo mundo tem, mas elas não determinam a nossa qualidade de vida. Elas não tomam conta da gente. Como exemplo, você está com raiva. Quem tem equilíbrio emocional e sente a raiva, não deixa a raiva falar por ele, decidir por ele, conduzir a vida dele. E dessa forma, você vai entendendo que ter uma emoção não tem problema. O problema é quando a emoção nos tem. Por que é importante ter equilíbrio emocional? Porque quando lhe falta este equilíbrio, ele lhe cega. Totalmente você fica sem acesso à sua razão. Você fica cego, você faz determinadas coisas, tem determinadas atitudes, comportamentos que você mesmo se estranha quando aquela raiva passou. Muitas vezes você fala assim: por que é que eu gritei? Por que que eu xinguei? Ou por que que eu bati numa determinada situação quando a raiva já foi embora? Quem estava falando, quem estava gritando, ofendendo, batendo, gritando, não era você, era a sua raiva. Por isso que muitas vezes pessoas, naquele momento de fúria, têm prejuízos num relacionamento, dentro de um casamento, porque ele está furioso ou ela está furiosa e toma decisões sobre forte emoção. Vai embora de casa, abandona os filhos, abandona a esposa, abandona o marido, porque está realmente movida por uma emoção de raiva, de fúria, de muita violência. Quem que tomou essa decisão? Foi você ou foi a sua fúria? Porque quando a emoção vai embora, no outro dia você fala assim: por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui abandonar a minha família? Por que que eu tomei essa decisão? Outro caso também, que com certeza você já ouviu, já percebeu, ou até mesmo já sentiu. Pessoas que estão num determinado trabalho, num determinado emprego e com um problema com a chefia, ou com um colega, ou com a equipe, né? Ele fica furioso, fica muito bravo ou brava e pede a conta. No dia seguinte vem aquele arrependimento. Por que que vem o arrependimento? Porque não foi você que tomou aquela decisão, mas fica a consequência, né? Naquele momento, quem tomou a decisão foi a sua violência, a sua forma de enfrentar a vida com violência. E você perdeu o emprego, pediu demissão, foi embora, passou por um constrangimento, inclusive, e agora está arrependido. Então, por isso que é muito importante você ter equilíbrio das suas emoções. Porque muitas vezes você percebe que diante de muitos fatos, muitas situações que ocorrem na sua vida, na minha vida, na vida do outro, passa a fúria, passa a raiva, passa a prepotência, a arrogância, mas ficam as consequências. Quem tomou as decisões foi o seu orgulho. Quem escolheu
Quem optou foi a sua arrogância. Então, por isso que é muito importante você ter o equilíbrio das suas emoções. Porque senão depois ficam situações mal resolvidas, ficam determinados momentos que você fica morrendo de vergonha. Por que eu tomei aquela atitude? Por que eu agi assim? Então você precisa conhecer-se, saber identificar em si quais são as emoções e como você vai controlar. Mas daqui a pouco você já vai entender, porque nós vamos lhe passar algumas técnicas importantes para que você adquira e mantenha o seu equilíbrio emocional. Partindo desse princípio, ou você desenvolve equilíbrio emocional, ou vai fazer e se arrepender, fazer e se arrepender, fazer e se arrepender a vida toda. Vai falar e ter que voltar atrás, falar e ter que voltar atrás a vida toda. Vai se distanciar de pessoas que você gosta, vai abrir mão de coisas que você gosta. Então, a importância do equilíbrio emocional está justamente isso. As emoções nos enganam com relativa facilidade. Somente a razão é capaz de nos dar as opções claras, objetivas, a serem trilhadas, os caminhos, as opções que realmente vale a pena. Decidir é patrimônio exclusivo da razão. As emoções não servem para decidir. Sempre que nós perdemos o equilíbrio emocional, as emoções começam a decidir e as consequências nunca são boas, nunca são positivas. Desta forma, entenda que conquistar, trabalhar, se empenhar para ter equilíbrio emocional não é algo que você pode ou não fazer. É inevitável. Uma vida com harmonia, uma vida em paz, uma vida equilibrada pede necessariamente que você aprenda a lidar com as suas emoções. Ou você aprende a lidar com as emoções, ou você vai ser sempre vítima delas. Como exercitar o equilíbrio emocional? Nós vamos lhe ensinar como fazer o exercício e compensar aquelas emoções que não são boas para você. Você tem que, primeira fase é se autoconhecer, é buscar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento faz com que você identifique e saiba quais são as emoções predominantes em você. Quais são as respostas emotivas, quais são as respostas emocionais que lhes são geradas diante de um evento, de uma situação, de um momento. Então você precisa entender que isso daqui vai demonstrar o que é equilíbrio das emoções. Quando você identifica através do seu autoconhecimento que tem uma emoção que está te prejudicando, está em excesso, o que você precisa buscar para compensar este desequilíbrio? Digamos que você esteja sentindo, esteja com este prato cheio de raiva. Todas as pessoas sentem raiva. No meu caso, pelo meu autoconhecimento, o que me tira de uma situação de raiva? É quando eu começo a orar, a meditar, a buscar a minha solução através da minha introspecção. E busco sanar, sair dessa emoção de raiva através da oração e da meditação. Agora, você, na situação de raiva, voltando aqui, você tem que buscar, através do autoconhecimento, quais são as atitudes, quais comportamentos, quais atividades que vão lhe gerar a emoção contrária à sua raiva, para minimizar, para anular a sua raiva. Então você precisa
entender que através do autoconhecimento você consegue buscar este equilíbrio. Um outro exemplo também é quando você tem em desequilíbrio, em abundância, a emoção tristeza. Em várias situações você percebe que a tristeza é uma emoção predominante. Ela predomina em determinadas situações. No meu caso, repetindo, através do meu autoconhecimento, como é que eu elimino a minha tristeza? Quais são as atividades, quais são os eventos que eu busco para gerar a emoção contrária à tristeza? Eu busco reunir-se com os meus amigos, eu busco um filme com final feliz, eu busco músicas alegres. Agora, você que tem essa emoção predominante da tristeza, como eu acabei de citar, você tem que buscar dentro de você quais são as atividades, quais são as situações que possam combater a sua tristeza. Então, o autoconhecimento é primordial para que você tenha o equilíbrio das suas emoções. Uma técnica ou um entendimento que vai ser determinante para que você tenha o equilíbrio das suas emoções é o equilíbrio por antecipação. O que significa antecipação? Vamos imaginar que você está andando na rua e de repente à sua frente, 5, 10 metros na frente, você vê um buraco. Se você continuar andando, inevitavelmente você cai no buraco. A pergunta é, o que é que você faz? Já que você viu o buraco à sua frente, você vai andando e cai, afinal de contas ele está no seu caminho, ou você contorna o buraco? A resposta mais adequada é, lógico, contorna o buraco e não cai, já que você viu. Ou seja, por antecipação você mudou a rota, você preparou-se para passar pelo buraco sem cair nele. Você está andando pela rua e na calçada você vê ali uma casca de banana, alguma coisa que se você pisar você vai escorregar. O que é que você faz? Você está andando, vê a casca de banana e pensa, nossa, tem uma casca de banana aqui, vou cair? Ou você vendo, você se antecipa, já que viu, e contorna, pula a casca de banana. E é claro que aí essa vai ser a sua opção. Não pisar, já que você está vendo. Tudo isso é antecipação. Com as emoções é a mesma coisa. Quando você diz assim, ó, sempre que eu vou na casa de fulano de tal, ele me irrita. Então você já sabe que ele vai te irritar e aí mesmo assim ele consegue, vai pronto. Antecipadamente você já vai preparado para emocionalmente não se permitir irritar. Sempre que eu faço isso me dá aquilo, sempre que eu faço dessa forma acontece aquilo, sempre que eu encontro fulano ele faz isso comigo, sempre que. Essa expressão sempre que, ela nos indica uma coisa interessante. Se é sempre que, você não aprendeu ainda a lidar com isso, é antecipação. Se você fala assim, eu chego em casa, minha família não é... Minha família chega lá, tá todo mundo gritando, todo mundo assim, é muito ruim entrar em casa. Olha, antecipação. Você sabe que é assim o ambiente que você vai encontrar? Na porta da sua casa, antes de entrar, você para e pensa, eu sei muito bem o que me espera aí dentro. Eu sei muito bem o tipo de clima que eu vou encontrar aí dentro. E entrando pronto, preparado para isso, você tem mais chances de não se permitir permear por aquela vibração e, digo mais, auxiliar que ela mude. Portanto, se no exercício do autoconhecimento que nós falamos, e vamos ainda falar muitas vezes, você consegue identificar por antecipação aquilo que vai te fazer mal, não é que você deva evitá-los, você deve ficar pronto para essas circunstâncias. Se eu sei que algo me prejudica, esteja pronto para isso. Se eu sei que determinada pessoa me faz mal, esteja pronto para isso. Sempre entendendo que emoção é uma reação natural, se eu estiver preparado para ela, a reação é totalmente diferente e muito menos danosa.
Nós esperamos que essas orientações te façam grandes transformações, porque você, com o equilíbrio emocional, você conseguirá ter uma vida com harmonia. E esse é o nosso grande objetivo, que você viva mais, melhor e com harmonia sempre. Aqui fica o nosso obrigado e abraço do nosso coração para o seu coração. Nós nos encontraremos em outros vídeos, sempre sendo cada um deles uma parcela para a construção da vida que nós desejamos ter. Forte abraço e até o próximo.